O rei Artaxerxes, surpreendido pela súbita tristeza de Neemias, ouviu atentamente, mas a questão que pairava no ar era: o que ele faria agora? A Pérsia estava em plena ascensão, e qualquer movimento poderia resultar em dificuldades imprevistas, especialmente se fosse visto como um ato de fraqueza. No entanto, a profunda sinceridade de Neemias tocou o coração do rei. Ele sabia que Neemias não era apenas um copeiro fiel, mas alguém que carregava a dor do povo e da cidade de Jerusalém. Neemias sentiu um calafrio ao ouvir a pergunta do rei: "O que pedes?" Neemias 2:4. Nesse momento, ele respirou fundo e uma oração silenciosa surgiu em seu coração. Ele sabia que seu pedido poderia mudar toda a sua vida e, possivelmente, o destino de Jerusalém. Com confiança, mas também com um profundo senso de responsabilidade, Neemias respondeu com um pedido audacioso: "Se for do agrado do rei, que me envie a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique." Neemias 2:5. Mas a audácia de seu pedido não parou por aí. Neemias sabia que o rei precisaria dar mais do que apenas permissão. Ele também precisaria de recursos. "E, se for possível, conceda-me cartas para os governadores do além-rio, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para as portas da fortaleza do templo, para os muros da cidade e para a casa em que eu estiver." Neemias 2:7-8. O que Neemias não sabia naquele momento era que o rei, tocado pela sua dedicação e visão, não só permitiria sua jornada, mas também iria além das expectativas de Neemias. Artaxerxes concedeu-lhe tudo o que ele pediu, e o rei me concedeu segundo a boa mão de meu Deus sobre mim. Neemias 2:8. Neemias sabia que aquele momento não era fruto do acaso, mas do toque divino. Ele havia se preparado durante meses, em oração, jejum e reflexão, e agora Deus estava abrindo um caminho diante dele. O coração de Neemias se encheu de gratidão, mas também de um peso de responsabilidade. Ele sabia que, ao voltar a Jerusalém, não estaria apenas reconstruindo muros físicos, mas também restaurando a dignidade do povo de Israel. A cidade que fora o centro de sua identidade estava em ruínas, e ele sabia que o trabalho seria árduo. Mas a presença de Deus ao seu lado era a sua força. No entanto, Neemias também sabia que esse novo desafio não viria sem resistência. Ao partir para Jerusalém, ele teria que enfrentar muitas dificuldades. O que o aguardava era uma cidade em ruínas, uma população desanimada e inimigos que não estavam dispostos a deixar a obra prosperar. Mas ele também sabia que não estava sozinho. Deus estava com ele, e isso era suficiente para enfrentar qualquer desafio que surgisse. Ao partir, Neemias manteve-se vigilante, orando constantemente e pedindo a Deus sabedoria. O caminho até Jerusalém seria longo, e ele sabia que deveria manter-se firme e focado na missão que lhe havia sido dada. O vento de esperança estava soprando, e ele estava determinado a seguir onde Deus o conduzisse. Após a surpreendente permissão do rei Artaxerxes, Neemias sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir. Com cartas reais em mãos e recursos concedidos, ele partiu para Jerusalém. Sua jornada não seria fácil. Embora o rei Artaxerxes tivesse lhe dado a liberdade para reconstruir Jerusalém, o caminho até lá estava repleto de obstáculos. Ele teria que enfrentar adversidades imprevistas, incluindo aqueles que não queriam ver a cidade restaurada, os inimigos de Israel. À medida que ele viajava, Neemias refletia sobre o peso da missão que lhe fora dada. Ele sabia que o coração da cidade de Jerusalém, os muros e as portas estavam arruinados. Mas mais do que isso, a própria identidade do povo de Israel estava dilacerada. A restauração dos muros de Jerusalém não era apenas uma tarefa física, mas uma missão espiritual. O povo de Deus precisava se reerguer, e isso só seria possível com uma firme confiança no Senhor. Quando Neemias chegou a Jerusalém, o cenário era desolador. As ruínas estavam por toda parte, e os poucos judeus que ainda moravam na cidade estavam desanimados e sem esperança. A visão de Jerusalém em ruínas era ainda mais impactante
quando ele se aproximou das portas queimadas e dos escombros que uma vez haviam sido grandiosas construções. Mesmo assim, Neemias não se deixou abater. Ele sabia que Deus estava com ele e que havia sido chamado para restaurar. Em segredo, Neemias fez um reconhecimento das condições da cidade. Durante a noite, saí pela porta do vale em direção ao Poço do Dragão e ao Portão do Esterco, e observei as muralhas de Jerusalém que estavam derrubadas e suas portas consumidas pelo fogo. Neemias 2:13. Ele não revelou a sua missão de imediato, pois sabia que o trabalho precisava ser feito com cuidado e sabedoria. Era crucial que ele entendesse a extensão dos danos antes de tomar qualquer decisão. Aquele reconhecimento lhe deu uma visão clara da magnitude do trabalho que teria pela frente. Quando ele finalmente reuniu os líderes de Jerusalém, ele compartilhou com eles a visão de restauração. Vós vedes a miséria em que estamos, como Jerusalém está destruída e as suas portas queimadas. Vinde, edifiquemos a muralha de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Neemias 2:17. O entusiasmo foi imediato. Os líderes, cansados de viver em um estado de vergonha e medo, estavam prontos para agir. No entanto, Neemias sabia que não bastava apenas o desejo de reconstruir. Seria necessário um trabalho árduo, e a resistência de inimigos como Sambalate, Tobias e Gesem não demoraria a aparecer. Esses líderes locais estavam decididos a impedir a reconstrução de Jerusalém e começaram a lançar insultos e ameaças. Mas Neemias não se intimidou. Ele sabia que sua missão vinha de Deus e nada poderia deter a obra divina. Os de fora riam-se de nós, dizendo: "O que fazem esses fracos judeus? Será que vão restaurar por conta própria? Será que vão oferecer sacrifícios? Será que vão terminar o trabalho em um só dia? Poderão reviver os montes de pó, as pedras queimadas?" Neemias 4:2. Apesar das zombarias e das ameaças, Neemias permaneceu firme. Ele respondeu com determinação: "O Deus dos céus nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos." Neemias 2:20. Quando Neemias e os líderes de Jerusalém começaram o trabalho de reconstrução, as dificuldades logo começaram a surgir. Não só os inimigos externos, como Sambalate e Tobias, continuavam a zombar e ameaçar, mas também havia a resistência interna. Muitos dos judeus estavam desanimados com a magnitude da tarefa e com os riscos envolvidos. O povo estava cansado e havia perdido a motivação. O trabalho era árduo e os problemas não demoraram a surgir, porque a obra era grande e extensa, e nós estávamos dispersos sobre a muralha longe uns dos outros. Neemias 4:19. Cada grupo de trabalhadores tinha uma tarefa específica: restaurar as portas, reforçar as paredes, reconstruir as torres. Neemias supervisionava o trabalho com um olhar atento, organizando os trabalhadores e garantindo que todos se mantivessem focados. Mas as dificuldades pareciam não ter fim. A insegurança e a ameaça constante de ataque faziam com que o trabalho fosse ainda mais difícil. Em certo ponto, a ameaça externa foi tão grande que Neemias teve que tomar medidas para proteger os trabalhadores, e disse aos nobres e aos oficiais e ao resto do povo: "A obra é grande e extensa, e nós estamos separados na muralha, longe uns dos outros." Neemias 4:19. Ele organizou o povo para que, enquanto trabalhavam, estivessem sempre preparados para se defender caso os inimigos atacassem. Cada trabalhador estava armado e pronto para lutar. Eles carregavam armas enquanto reconstruíam os muros e as portas, prontos para se defender a qualquer momento. Apesar das dificuldades, Neemias não desistiu. Ele sabia que a obra de Deus estava em suas mãos e que, com fé, o impossível seria possível. Ele continuava a orar e a buscar a orientação de Deus, confiando plenamente no poder divino para derrotar os inimigos e realizar a obra. A resistência aos esforços de Neemias só aumentava. Sambalate e Tobias, seus inimigos, não estavam dispostos a ver a reconstrução de Jerusalém prosperar. Eles usaram de todas as armas para desmoralizar Neemias e seu povo,
zombarias, ameaças de ataque e até mesmo tentativas de subornar os trabalhadores para que parassem. Mas Neemias não cedeu. Ele sabia que o trabalho era de Deus e, portanto, nada poderia detê-lo. Naquele tempo, disseram-me: Vem, vamos nos encontrar nas aldeias da planície de Ono. Mas eles procuravam me fazer mal. Neemias 6:2. Eles tentaram várias vezes chamar Neemias para armadilhas, tentando fazer com que ele desviasse sua atenção da obra. Mas Neemias permaneceu firme. Eu lhes mandei mensageiros dizendo: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Por que cessaria a obra enquanto eu deixo o trabalho e desço até vós? Neemias 6:3. Neemias se manteve focado em sua missão, recusando-se a ser distraído pelas ameaças e tentativas de desestabilização. Ele não permitiu que os inimigos o intimidassem. Deus estava com ele, e isso era tudo o que ele precisava para continuar. A obra foi avançando, muro por muro, porta por porta. Embora o trabalho fosse árduo e a resistência fosse grande, a determinação de Neemias e do povo de Israel se fortalecia dia após dia. Aquele que começara com um homem com o coração quebrantado por Jerusalém, agora se tornava um líder feroz, guiando o povo em um esforço coletivo e incansável para restaurar a cidade que eles tanto amavam. Finalmente, depois de muitos desafios, a obra de reconstrução chegou ao fim. As muralhas de Jerusalém estavam erguidas, as portas restauradas e a cidade, que antes parecia estar perdida para sempre, agora estava de volta à sua glória. O povo de Israel, sob a liderança de Neemias, havia superado os obstáculos mais difíceis e, com coragem e fé, havia restaurado sua cidade.